Fala galera, boa tarde, espero que todos estejam bem aí. A gente está começando aí a nossa penúltima semana de conteúdos, aqui é a 13ª semana de conteúdos do curso de Estrutura de Dados 2, aqui do Bacharelado em Ciência da Computação, do IFE de São João da Boa Vista. E nós vamos dar então continuidade, ao assunto strings, que a gente já tem conversado há algumas semanas. A gente trabalhou com toda a questão de definição de caracteres, strings, alfabetos. Aí a gente trabalhou com as ordenações, efetivamente falando, a LSD, a MSD, foram todas elas, que a gente foi trabalhando. Aí depois a gente conversou de trás, que aí juntamos o conteúdo de árvore com o conteúdo de strings, e agora a gente vai finalmente falar sobre busca de padrões em strings. Então a nossa aula de hoje tem exatamente esse propósito, onde a gente vai conversar o que é essa questão de busca em padrões, o porquê isso é importante. Vamos conversar de um algoritmo de força bruta, e depois a gente vai estudar dois algoritmos aí melhores, inclusive dando uma pitada aí quanto à performance, quanto à análise da complexidade desses algoritmos. Dois algoritmos muito famosos, o KMP, que é do Knuth, do Morris e do Pratt, e o algoritmo do Bohr e Moore, cada um com uma proposta diferente, mas são bem tranquilos ali de trabalhar. Bom, então, quanto aqui ao começo da aula, o problema nosso é a busca de substrings, A gente tem aí um problema no inglês conhecido como substring search, ou seja, dado uma string PET, que é o padrão que a gente quer encontrar, e uma string TXT aqui, que é o texto onde a gente quer buscar aquele padrão, o nosso propósito então é encontrar a ocorrência do padrão dentro daquele texto. Isso é o nosso problema. Então, por exemplo, dada essa sequência aqui de DNA, que está guardada dentro de uma string TXT, não estou ignorando, eu estou totalmente ignorando aqui as quebras de linhas, como se o texto fosse contínuo, tudo bem? Aí a gente quer encontrar o padrão ATTGG, que é a tirina, a guanina, essas coisas todas do DNA que eu não sei os nomes certinho. E aí eu desafio vocês a encontrarem ele aqui na raça, na mão, essa sopa de letrinhas, mas está aqui destacado que nós temos o padrão dentro desse texto. Então o nosso propósito então é, dado o padrão e dado um texto, a gente quer encontrar isso de maneira eficiente, Então o padrão, ele é conhecido aí como pattern, e o texto, o TXT é o texto mesmo no qual a gente quer buscar aquele padrão. Então, trazendo aqui com um exemplo mais simples para a gente trazer as analogias das coisas, a gente pode definir que o nosso padrão pattern ele tem tamanho M e o nosso texto tem tamanho N. Então, tipicamente, o texto, que é N de tamanho, N é a quantidade de caracteres daquele texto, geralmente é muito maior do que a quantidade de caracteres do nosso padrão. Então, dado aqui o padrão Needle, e eu tenho um texto qualquer, a nossa questão temos que dar match, a gente tem que encontrar o needle dentro desse texto, e geralmente a gente retorna ali a primeira posição, onde aquele padrão foi encontrado, porque se eu tenho o tamanho do meu padrão, eu sei exatamente aonde ele se encontra, com início e fim. Bom, por que é importante, Quais são as aplicações aí de se trabalhar com busca de padrões em textos? Primeiro, os mecanismos de busca todos ali de um Google ou de uns editores de texto usa essa ideia. A busca por páginas web que tem uma determinada palavra que você quer encontrar. A busca de padrões em spams de e-mail. A própria busca de padrão buscando senhas ali do computador de uma pessoa que está com umas questões de preocupações de segurança. Então isso daqui é muito usado, tem toda a questão de multidisciplinaridade, a partir de DNAs, usa demais isso, Então a gente tem que contribuir nesse sentido. Bom, colocando aqui algumas regras no nosso jogo, nesse jogo de substring search,
Então a gente vai parametrizar algumas coisas, né? O M é quando a gente quer dizer o tamanho do nosso pattern, do nosso padrão. O N é quando a gente está se referenciando ao tamanho da string, do texto, né? No qual a gente quer buscar o padrão. E algumas notações para que a gente fique um pouquinho independente de linguagem, né? Claro que essa disciplina a gente está especificamente conversando na linguagem Java, seguindo as orientações do Sedgwick, né? Lá do portal, né? Do site do AUGS, né? da faculdade. Mas acredito que a gente pode trazer algum padrão notacional até para facilitar a questão de explicação, né? Então, nas discussões mais informais, vamos imaginar que as nossas strings aqui, tanto o padrão quanto o texto, eles são arrays de caracteres, como a gente já tinha conversado há umas 2 ou 3 aulas atrás. Dessa forma, a gente pode falar que é o seguinte, ó, o pet j, que é a posição j do meu padrão, eu posso usar essa nomenclatura ao invés de usar lá o pet.shareAt de j, tá? Então, essa daqui é a solução na linguagem Java para trabalhar com eu quero saber o valor do caractere que está na posição j da minha string pet, né? Mas eu vou usar assim, ó, pet j para as explicações da lógica. E nos algoritmos, obviamente, a gente vai usar assim, tudo bem? Quando a gente usar lá um pet a ponto, significa que é da posição A até o final daquela string, do padrão, por exemplo. Eu vou fazer isso ao invés de usar lá um pet.substring A. E a mesma coisa, quando eu quiser falar que eu tenho um intervalo, né? Por exemplo, eu quero saber aquele pedacinho, né? Aquele prefixo que vai de A até o B-1, eu vou usar isso daqui da string pet, por exemplo, ao invés de usar lá o pet.substring que vai de A a B. Então, só uma questão de padrão notacional aqui. A gente pode dizer então que o nosso padrão ele vai de 0 até m-1, porque ele tem tamanho m, né? Como a gente começa em 0, então ele tem uma posição a menos. E o texto vai também aí de 0 até n-1. E a gente vai dizer então que o padrão ele está acontecendo, né? Ele foi encontrado no nosso texto, ele casa com o texto, a partir da posição i. Se então o padrão ele for igual ao texto na posição i, mais ele, a partir da posição i somado do tamanho do meu padrão, menos 1, né? Ou seja, eu estou deslocando o tamanho do meu padrão a partir da posição i do meu texto, né? Isso daqui, obviamente, o i ele tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual que n menos m, porque não faz sentido nenhum a gente buscar coisas depois de n menos m, porque senão não vai caber o nosso padrão na string, né? Então perceba que a nossa busca ela vai ser limitada até o tamanho do meu padrão o tamanho do meu texto menos o tamanho do meu padrão. Tudo bem? Então nosso problema então é encontrar o índice a partir do qual o padrão casa no texto, ou seja, eu quero saber a posição inicial. Bom, falando aqui do algoritmo Brute Force, né, que é o algoritmo de força bruta que eu acredito que todos, se a gente desse um tempinho para pensar e se organizar, conseguiria apresentar essa ideia, né? Conversando sobre ele e depois a gente vai melhorando, estudando lá o algoritmo de KMP e do Boyer-Moore, tudo bem? Bom, então o algoritmo de força bruta ele vai comparar o padrão que tem tamanho m com todas as substrings do meu texto que tem tamanho n. E ele vai devolver então o índice i de tal forma que o padrão ele foi encontrado no meu texto a partir de i. Ou ele vai devolver n caso o meu padrão não foi encontrado no meu texto. Então aqui eu tenho um exemplo que vai ficar muito claro. Olha só, aqui eu tenho o meu padrão. Desculpa, eu tenho meu texto, A, B, A, C, A, enfim, está aqui o texto. O meu padrão é Abra. E percebam que o meu padrão, ele está aqui, ó. Ele está aqui da posição 6 à posição 9. Então o algoritmo de força bruta, ele vai ter que retornar para a gente 6. Porque eu sei que a partir do 6, e somado de M, que é o tamanho do meu padrão, eu tenho o padrão encontrado, que é a Abra. Mas como que ele faz então? Ele vai encaixar aqui, ó, o padrão embaixo da primeira posição do texto. Ele vai comparar
O A igual ao A? É, beleza. O B igual ao B? É, beleza. O R é igual ao A? Não é. Então, o que ele faz? Ele vai deslocar em uma única posição o meu padrão e começar a comparar de novo. A igual ao B? Não é. Já posso deslocar. A igual ao A? É. B igual ao C? Não é. Desloca. A igual ao C? Não é. Desloca. A igual ao A? É. B igual ao D? Não é. Desloca. A igual ao D? Não é. Desloca. Agora, A igual a A? Sim. B igual ao B? Sim. R igual a R? Sim. A é igual a A? Sim. Então deu match. Então, isso que significa que nessa posição 6, a partir dela, somado em M, né, que o meu M, então, que é o tamanho do meu padrão, que é 4, eu tenho aqui a palavra, né, o padrão pattern sendo encontrado no meu texto. Então, o algoritmo de força bruta ele vai comparando cada posição do meu padrão, começando na primeira posição da minha string. Na hora que não der match, ele desloca o meu padrão de uma posição e vai comparando novamente, né? Bom, o algoritmo, então, ele, óbvio, ele vai receber aí para encontrar, né, no search. O search, então, ele vai retornar a posição inicial que o meu padrão foi encontrado, ou ele vai retornar n, que significa que é a última posição da minha string que eu não encontrei. Tudo bem? E eu tenho como parâmetros aqui o padrão e o texto. Então, para calcular m, estou fazendo isso aqui na linguagem Java, tudo bem? Para encontrar m, vai ser o length do padrão. E para encontrar n, vai ser o length do texto. Bom, agora a gente tem um for que tem que varrer todas as posições da minha string. Então, o i, que começa em 0, ele vai varrer aqui a minha string. E o meu i ele vai até n menos m, ou seja, não faz sentido eu comparar, por exemplo, a partir de 8, sendo que meu padrão tem tamanho 4, eu não tenho 4 strings no final do meu texto, por isso que eu tenho esse n menos m. E eu vou de 1 em 1. O j, então, ele vai comparando o meu padrão. Então, esse for interno eu vou fazendo aquela comparação 1 a 1 da posição do meu padrão com a posição do texto que eu estou. Então, o for de dentro ele vai de 0 até m, que é o tamanho do nosso padrão, tá vendo? Incrementando de 1 em 1. E aí a gente vai, na verdade, a gente vai fazer um if para verificar se não bateu. Se não bateu, eu já dou um break e eu tenho que incrementar, né? Então ele vai verificar, olha, o que eu tenho na posição i mais o j do meu texto é diferente do que eu tenho na minha posição j do meu padrão. E esse i está aqui exatamente para pegar os deslocamentos, né, que a gente estava conversando. Se for diferente, ele já dá o break, né, porque não faz muito sentido, e eu tenho que ter um if para garantir se eu encontrei o meu padrão. Então, se o meu j, depois desse for igual a m, significa que ele não caiu nesse break em nenhum momento e a gente encontrou o padrão. Então, aqui sim a gente pode retornar o i, que é a posição que deu o match com aquele padrão. Caso contrário, ele vai incrementar o i, vai fazendo isso, e se ele fizer até a última posição, significa que a gente não encontrou o padrão. Então aqui a gente tem que retornar n, que significa que a gente não encontrou. Bom, discutindo de performance, assim, olhando o algoritmo, a gente que já tem esse know-how, podemos perceber que no pior caso, então, nós temos dois fors encadeados aqui. Então a nossa performance vai ser n vezes m, né? No pior caso aqui, um big O de n vezes m. Ou seja, ele é proporcional ao tamanho da minha string vezes o tamanho do meu padrão, né? Então a busca ela pode ser lenta, porque imagina que a gente tem um alfabeto reduzido, com coisas que podem ser muito repetidas, e percebam que a única coisa que muda é a última posição. Então ele vai de 1 em 1 até o final e vai encontrar apenas lá na última posição, né? Então o pior caso é o que a gente estava conversando, ele vai ser um T de n, um big O aqui de m vezes m. E a prova é porque ele vai fazer sempre m vezes n menos 1, n menos m mais uma comparações, né? Bom, tem aqui um ponto de melhoria que a gente pode discutir,
que seria interessante evitar esses backups no texto, né? Tentar, de certa forma, retroceder no texto. Perceba que aqui, na hora que ele foi comparando, e aí o que a gente faz? Ele comparou, aí não encontrou, a gente incrementa em mais um. Mas a gente pode ver, por exemplo, que não tem aqui B em lugar nenhum. Então a gente poderia, ao invés de fazer esse shift de uma única posição, retrocedendo tudo isso, a gente poderia deslocar o texto a partir daqui, por exemplo. Porque o B ele não é pertencente a essas comparações que a gente fez. A gente pode agregar um conhecimento, evitando então, nesses mismatches aqui, esse retrocesso que a gente acabou de conversar. Então os próximos algoritmos eles buscam lidar com esse tipo de coisa. Então, conversando aqui do algoritmo do KMP, que foi proposto então aí por 3 grandes pesquisadores da computação, o Knut, que todos eles são, né? O Knut, o Morris e o Pratt, eles propuseram aqui nesse artigo Fast Patterns Matching in Strings. Inclusive eles apresentam o algoritmo de força bruta aqui, até para ir evoluindo a ideia, e apresentar o algoritmo que no final das contas traz as iniciais dos 3 pesquisadores, que é o algoritmo do KMP. Notem que ele é um algoritmo de 97, né? Foi proposto aí numa revista. Vocês conseguem encontrar esse algoritmo, esse artigo, mas ele é um artigo de bem difícil leitura. Eu tive que ler uma única vez. Eu nem montei a aula com base nesse artigo, mas no meu doutorado teve uma das disciplinas que a gente teve que fazer uma apresentação do artigo especificamente falando, né? Então não é muito fácil a leitura dele não. Mas então os 3 pesquisadores aqui, o Knut, o Morris e o Pratt, eles propuseram então uma evolução aí desse problema para se buscar strings, né? Buscar padrões dentro de um texto. E aí ele junta o que vocês viram lá na teoria da computação em linguagens formais autômatas, que é o uso dos autômatos de estado exatamente como parte essencial da computação para fazer reconhecimento de strings, coisas que vocês já fizeram, né? Aqui a gente vai trabalhar com o DFA, né, o autômatos finitos, para exatamente lidar com esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Qual é a ideia, né? Qual que é a motivação aqui do KMP, né, do algoritmo? Imagina que a gente tem esse texto A, B, A, B, A, que está aqui. Eu tenho esse padrão B, A. Então, imagina o seguinte, que como que o de força bruta faz, né? Ele vai comparando, na hora que ele encontrar ele vai deslocando. Mas a ideia é não ter aqueles backups. Então, depois da gente detectar um conflito numa determinada posição I, a nossa ideia não é retroceder, igual aqui, encontrou um conflito. A nossa ideia não é retroceder e começar a comparar, né? A gente quer ter um valor agregado, quer ter um conhecimento em cima disso. Então suponha que a gente combinou os 5 primeiros, olha só, a gente combinou os 5 primeiros caracteres do padrão, tendo uma incompatibilidade aqui no sexto. Só que a gente sabe que os 6 caracteres anteriores do texto, ele tem um prefixo. O prefixo é qual? É B, A, B, né? Vamos colocar assim. Então, a gente pode simplesmente, como a gente viu que só tem As e eu tenho um B aqui, a gente pode simplesmente deslocar esse B exatamente para essa posição e começar a comparar daqui para verificar se a gente consegue encontrar o padrão a partir daquela posição. Então, o autômato finito que vai ser apresentado logo mais, só para vocês já irem fazendo analogia e entendendo. A cada novo estado ele guarda um prefixo do padrão e a gente sabe em qual estado retornar para tentar reconhecer um texto dentro daquele padrão. Tudo bem? Então a ideia geral aqui é quando a gente encontrar um conflito na posição I do texto, do minha string, com a posição J do meu padrão, não é necessário retroceder o I e passar a comparar o texto a partir do I menos J mais 1 com a posição 0. Né? A ideia é que a gente faça um deslocamento. Então a gente tem que encontrar esse deslocamento. Então basta a gente encontrar o comprimento do maior prefixo do padrão
que também é sufixo do texto. Ou seja, será que já não existe algum prefixo naquilo que a gente já analisou da minha string, que bate com parte do início do meu padrão? É isso que eu estou falando aqui, tudo bem? Então, exemplo. Um outro exemplo, olha. Imagina que agora a gente tem aqui essa string aqui, né? Aí a gente tentou fazer aqui um match aqui, ó, no A, B, A. Mas percebam que esse A, B, A, na hora que eu comparar de novo, ó, ele está buscando um novo A, mas eu tenho um B, tá vendo? O padrão ele deu ruim aqui, ó, exatamente nessa posição. O que a gente faria na força bruta? A gente deslocaria uma única posição e compararia de novo, mas na ideia é não fazer isso. Olha só, quando a gente fez essa comparação aqui, ó, A, B, A, encontramos esse B, eu não quero fazer isso. Eu já tenho aqui um prefixo AAB que já foi encontrado, que faz parte do início aqui do meu padrão. Então eu posso simplesmente deslocar esse início do meu padrão exatamente por essa parte que eu já identifiquei no texto. Então eu faço esse deslocamento aqui embaixo e a nossa próxima tentativa, então, ela vai se deslocar melhor ali na minha string para tentar encontrar um padrão. Tudo bem? É isso que a gente está conversando. Portanto, iremos usar aí autômatos de estados determinísticos, né, que é os DFAs, representando uma máquina abstrata para se pesquisar strings, né? Então por ser um DFA, obviamente, ele tem um número finito de estados, a gente tem que representar as transições para cada um dos estados. Então vai ter exatamente uma transição para cada caractere do alfabeto daquela string ou daquele padrão. E obviamente a gente vai aceitar aquela sequência, né, aquela string, analisando o nosso DFA, né, o nosso autômato finito, se a gente chegar no estado final. Então o estado final do nosso DFA, ele representa exatamente que aquela string foi reconhecida naquele padrão. Portanto, a gente encontrou o nosso padrão dentro da string. Para isso, a gente vai ter que construir aí uma array de arrays, né, uma matriz DFA, para fazer a representação interna do DFA. E o DFA, na verdade, ele é construído com base no padrão, não na string. Então, notem que o algoritmo do KMP, na verdade, ele é composto de duas partes. Primeiro, a gente constrói o nosso autômato, que vai ser representado por essa tabela, né, pelo DFA aqui, por essa matriz. E aí, depois, a gente tenta reconhecer em cima dessa matriz a string que a gente tem disponível, né? Bom, então, para fazer as analogias ali da string, do nosso padrão, né, que vai ser representado por DFA, os estados eles vão corresponder aos índices 0, 1, 2 e menos 1 do padrão. Então, o estado 0 do DFA significa que é string vazia. O estado 1 significa que eu encontrei a primeira posição do meu padrão. O estado 2 significa que eu encontrei a primeira e a segunda. O estado 3 significa que eu encontrei a primeira, a segunda e a terceira caractere do meu padrão. Portanto, a gente vai guardar em cada estado exatamente o prefixo do padrão que eu encontrei até aquele estado. E para cada estado e para cada caractere, a gente vai ter que fazer transições ali para outras posições do nosso autômato. Então, aqui um exemplo, para ficar claro, e depois a gente vai construir exatamente esse exemplo, tá? Mas só para vocês entenderem. Imagina que a gente tem o padrão A, B, A, B, A, C, tá? Então, assim, olha, o DFA, ele, obviamente, ele vai ter uma coluna, ele vai ter a quantidade de colunas que é o tamanho do meu padrão. E as linhas é o meu alfabeto. Vamos supor que o alfabeto ele simplesmente é ABC para simplificar para esse exemplo. A gente poderia pegar o alfabeto aí do Unicode lá com 256 caracteres, né? Bom, aqui no nosso caso é apenas ABC. Bom, e aí o que a gente tem que representar na nossa DFA, né, na nossa matriz? Ele vai ter valores que vai representar os estados que a gente vai caminhar. Então, por exemplo, imaginem o seguinte, uma forma bem simples para vocês entenderem. O DFA, que é esse autômato aqui, quando ele for construído, eu não quero mostrar como é a construção ainda, tá, gente? Só quero que vocês façam a analogia das duas coisas, por enquanto. Depois eu vou mostrar como ele vai ser construído.
Para chegar no estado final, significa que o meu padrão foi reconhecido. Então perceba que eu estou aqui no estado 0, é string vazia. Se eu encontrar o caractere A, ele foi para o estado 1. Se eu encontrar o caractere B, ele foi para o estado 2. O caractere A para o estado 3, o B para o estado 4, o A para o estado 5 e o C para o estado 6. Portanto, o padrão A, B, A, B, A, C, ele me traz para o estado de parada da minha máquina de estados, que é o halt aqui. Né? Portanto, aqui, na hora que ele chegar no estado 6, significa que o padrão foi reconhecido. Só que, aí a gente tem que, em cada estado, representar e guardar na nossa DFA, na nossa matriz, quais são as transições. Então, só para vocês fazerem analogia, olha, perceba, se eu estou aqui no estado 0, eu vou para o estado 1, que é para o reconhecimento do meu prefixo A, apenas se encontrar A. Então, analisando aqui, olha, eu vou se eu encontrar o A, eu vou para o estado 1. Se eu encontrar B ou C, eu mantenho no estado 0. Então, percebam que o preenchimento aqui do DFA é exatamente os estados que ele vai caminhar, que ele vai fazer a transição. No estado 1, se eu já estiver aqui no meu estado 1, que é tendo o A reconhecido, eu vou para o estado 2 se eu encontrar B. Então, eu vou para o estado 2 se eu encontrar B. Olha lá, eu estou no 1. Se eu encontrar o B, eu vou para o 2. Se eu encontrar A, veja, o próprio estado A já representa o prefixo A. Então, eu vou me manter em A. Então, eu vou me manter em A, por isso eu mantive o 1. Agora, se eu encontrar C, é como se eu tivesse com string vazia novamente. Eu vou ter que retornar para 0. Tá lá. Agora, continuando. Se eu já estou aqui no estado 2... então, vocês têm que ter essa analogia. O estado 1 ele representa a string vazia, o estado 0. O estado 1 representa A, o estado 2 representa A, B, o estado 3 representa A, B, A, o estado 4 representa A, B, A, B, A, B, A, B, o estado 5 é A, B, A, B, A. E o último estado é o A, B, A, B, A, C, que é exatamente o nosso padrão. Então vocês têm que guardar que cada um desses estados está representando um desses sufixos aqui. E o último, que é o de parada, ele representa exatamente o nosso padrão. Então é isso, vai. Eu não vou fazer toda a explicação aqui, porque senão eu vou perder da explicação ali da criação do próprio autômato. Tá? Aqui já vai ser agora. Então vamos lá, o algoritmo do KMP, então ele simula o funcionamento do autômato. Então o autômato ele vai começar no estado 0 e ele vai lendo os caracteres da minha string, um de cada vez, da esquerda para a direita. Então eu vou varrer, obviamente, todas as posições da minha string, até encontrar o meu padrão. Ele vai sempre mudar para um novo estado cada vez que ele lê um caractere do meu texto. Se a gente atingir então lá o estado M, que é o estado final, a gente fala que o autômato ele reconheceu, ou seja, ele aceitou ou não aquele padrão. Se ele chegar ao fim do meu texto e tiver em qualquer um dos estados intermediários ali, ou seja, ele não está no meu estado final, a gente sabe que o padrão ele não foi reconhecido dentro daquele texto. O autômato ele vai estar no estado J se acabou de casar com os J primeiros caracteres do nosso padrão com o segmento do texto. Portanto, eu estou falando aqui que aquela questão, ele sempre vai estar no estado intermediário do meu autômato, desde que ele tenha reconhecido o prefixo daquele autômato. E para cada J, a transição que corresponde ao padrão é o casamento que leva sempre a nova posição. Então, eu só vou levar a um estado mais um se eu encontrei o padrão. Caso contrário, eu vou ter que ou manter no meu estado ou voltar para um dos estados anteriores. Então esse texto está explicando exatamente isso. Bom, falando aqui da construção do DFA, então. Vamos supor que o nosso padrão ele está de 0 a J e ele está sendo igual à nossa string que vai do I menos J mais I, né? Exceto o último caractere. A gente quer saber, então, quando a gente não der um match em um determinado momento, né, foi batendo parte do padrão com o texto, mas o último que a gente está comparando não deu.
é a dúvida, né? Para qual estado eu vou retornar da minha máquina de estado, do meu DFA. Esse é o problema que a gente quer resolver. Então a gente quer saber em que estado o DFA estaria se a gente retrocedesse o I para um I menos J mais 1. Ou seja, se o autônomo partisse de 0 e lesse o texto I menos J mais 1I. Né? Uma vez que a gente identificou esse estado X, a gente pode então reiniciar o DFA nesse estado como se tivesse retrocedido. Então a gente vai ter uma variável de controle que vai navegando pelo nosso DFA, que exatamente vai guardando ali os prefixos do nosso padrão que foram sendo reconhecidos. Tá? Então, aqui eu estou exatamente ilustrando isso. Então, eu tenho aquilo que eu desenhei, né, na máquina de estado anterior. Então, o primeiro estado ele representa o vazio, né? Ele retorna para o vazio. Aqui ele retorna para o A, ABA, AB, 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 ABA, né? Até a gente ter então as situações de retrocesso. Então, aqui é só para ilustrar que o meu X ele vai sempre reiniciando, vai sempre retornando ali para a última posição do prefixo reconhecido. Então, como que é a construção aqui do autômato para o padrão ABABAC? Então, olha lá. Veja, é claro que aqui eu estou deixando tudo aberto, né, tudo preenchido, mas a gente vai construir a nossa DFA, né, a nossa matriz, a tabela DFA, que vai ter de colunas o tamanho do meu padrão. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, né, vai de 0 a 5. E o número de linhas é o meu alfabeto, que no caso é apenas ABC. Né? Então, vamos lá. Se eu estou no estado 0, estado 0 do meu autômata. Então, a minha matriz, na verdade, ela vai representar o autômata. É isso. Né? Visualmente falando, ele vai ser um autômata, mas o resultado do autômata vai estar na matriz. Bom, ele vai para o estado 1 se encontrar A. Então, encontrou A, ele vai para o estado 1. Olha lá. Caso contrário, se encontrar B ou C, ele mantém em 0. Então, eu estou fazendo exatamente isso aqui. Ó. Isso aqui é essa ilustração aqui. Portanto, o que a gente já sabe é o seguinte. Aqui, ó. Se o caractere do meu padrão dentro do DFA naquela posição J, eu sei que ele tem que ir para um estado mais 1, que é exatamente eu ter posto esse 1 aqui. Ó. Se aqui com aqui bateu, se aqui com aqui bateu, é isso que eu estou falando, ele soma 1. Beleza? E o ponto inicial é que os demais é zeros. Aí, a partir daqui, a gente vai ter... Então, o nosso retrocesso começa aqui no X, que é a string vazia. Agora, estamos em B. Então, o B com B bateu, eu sei que eu vou para um novo estado. Eu estou no estado 1, eu vou somar 1 mais 1, eu vou para o 2. Isso aqui é só isso. B com B bateu, eu faço 2. Caso contrário, eu vou pegar onde está o meu X e vou copiar os valores da onde está o meu X como sendo o retrocesso. Ou seja, se eu encontrar o A, eu vou manter no estado 1, que o estado 1 representa o A. Né? E se eu encontrar o C, eu tenho que voltar para o 0. Então eu simplesmente copio esses valores do X para aquilo que não bateu. Olha lá, copiei para cá e copiei para cá. Isso aqui é exatamente isso aqui. Ó. Essa cópia aqui. Ó. Com base em X, tudo bem? E o X ele sempre vai ser atualizado quando a gente tem um match ali, mas no caso aqui a gente não tem um match, né? O único padrão que a gente reconheceu foi o A, que era o inicial, e agora a gente tem o B, que é o primeiro, né? Então a gente ainda, na primeira vez, a gente não anda o X ainda se mantém aqui. Então vamos lá. Aí agora a gente está aqui no estado 2. No estado 2, que é o AB, ele vai andar para o próximo se ele encontrar o A. Então, se eu encontrar o A, eu vou pegar a posição que eu estou, que é o 2, e somar mais 1, e vai para o 3, que é o J mais 1, vai para o 3. Caso contrário, eu simplesmente copio o que não bateu do X. Então, tá vendo? Ó, o X 0, 0. O X 0, 0. Agora o X começa a ser incrementado. Né? Então, vamos incrementar o X. E agora a gente está aqui no estado 3. No estado 3, ó, eu estou com ABA reconhecido, ABA. Ele vai para o próximo estado se encontrar B. Então, encontrou o B com B,
eu vou pegar o estado que eu estou, que é 3, e somo 1, que é 4. Caso contrário, eu copio as referências da onde estou e x e não bateu para a posição que eu estou. Então eu vou copiar o 1 e o 0 para cá e para cá. E incremento o x. Agora a gente está aqui no estado 4. Vamos fazer o estado 4. Por enquanto, o que a gente reconheceu? A, B, A, B. O próximo reconhecimento é A. Né? Então, A com A, ele vai somar o 4 mais 1, vai para 5. Caso contrário, ele vai copiar tudo que não tem em relação ao x para a posição que eu estou. Então, é 0 e 0, copiei 0 e 0. Ou seja, eu estou fazendo essa referência aqui. Tudo que está assinalado aqui em vermelho são as representações que a gente está fazendo aqui das cópias da onde está o x, tá? Só para deixar claro. Aí agora a gente está aqui, né? Agora a gente já está aqui no estado 5. No estado 5, ele vai para o próximo estado, que é o 6, que é o último, inclusive, se encontrar o C. Então, se encontrar o C, ele vai pegar a posição dele. Então, o C com C, ele bateu, C com C, bateu. Ele vai fazer o J, que é 5, mais 1, vai para 6. Caso contrário, ele já tem aqui para onde tem que ser o retrocesso, que é para x. Então, vai ser 1 e 4. Então, o x sempre guarda o último retrocesso válido. É isso que tem que ficar claro para vocês. E está sendo representado aqui. Bom, acabamos de entender, então, isso. Portanto, a implementação em Java do algoritmo para a construção do DFA tem que fazer as cópias, né, do padrão em caso de incompatibilidade em relação ao x. A gente vai definir na onde eu tiver e der o match do padrão, né, com o caractere que eu estou analisando lá do meu alfabeto, andando uma posição do estado, e a gente atualiza o x. Então, é exatamente isso. E é só isso. Toda essa construção do DFA é apenas isso. Então, isso aqui é um pré-processamento do algoritmo do KMP. Olhem lá. Então, o KMP ele vai receber o padrão, ele vai então construir o DFA a partir do padrão reconhecido. Então, o M tem que guardar o tamanho do meu padrão. O R é o alfabeto, que aqui eu estou falando de qualquer tipo de alfabeto, o alfabeto Unicode, 256. Então a gente tem que criar um DFA dando um new nele de inteiros, né? Então aqui é uma array de arrays, uma matriz, né? Uma tabela de inteiros, que vai ter R linhas, que é o tamanho do meu alfabeto, com M colunas, que é o tamanho do meu padrão. E a primeira definição lá, a primeira mudança de estado, eu vou setar 1 na primeira posição do meu caractere do padrão, com a coluna 0, né? Então ele vai setar 1. Aí eu vou varrer aqui, olha. Eu vou varrer o x, então. O x começa em 0, né? Onde eu tenho o último estado de retrocesso. E o j, então, ele começa a uma posição deslocada. E o j ele vai fazendo um for para todas as posições. Então a gente vai analisar cada coluna, né? Ou seja, cada posição do meu padrão. Até então ter encontrado o tamanho do padrão, J++. E aí a gente vai fazer o cálculo do DFA, né? O cálculo do DFA, então, no final das contas, é mais simples a gente fazer um for do C de 0 até o tamanho do meu alfabeto, fazendo todas as cópias em relação ao x, ou seja, a gente copia todo mundo para x e depois a gente simplesmente define a correspondência de mudança de estado para a posição J que eu estou, né? Atualizando qual é o estado que ele vai. E aí a gente atualiza o valor de x, né? Deslocando uma posição. Exatamente a posição do match lá que a gente está conversando. Então é só isso, né? Bom, o tempo de execução acho que fica muito claro aqui. Ele vai ser o quê? Nós temos dois fora agora, que vai ser R vezes M. Mas M, o R, na verdade, ele é uma constante, né? Ele é o tamanho do meu alfabeto, que ele é limitado. Portanto, por ser uma constante, ele no final das contas, então o tempo de execução para a construção do autômato, ele é proporcional ao tamanho do meu autômato, ao tamanho do meu padrão, que é M. Beleza? Acabou? Não acabou, porque na verdade, o que a gente fez agora? A gente simplesmente construiu a máquina. Agora a gente tem que ver se uma string é reconhecida por aquela máquina, ou seja, se aquele padrão ele reconhece uma determinada string. Então, a gente, diferente disso, a gente tem que fazer, então, agora, claro que
para fazer esse algoritmo search aqui, que é do KMP. O KMP é só isso, mas na verdade ele é complementado por esse algoritmo que a gente acabou de fazer. Então é necessário já ter o DFA calculado, independente, que tem um tempo M, que é o tamanho do padrão. E a gente não vai ter retrocesso aqui, né? Porque a gente sabe exatamente os deslocamentos. Então, na verdade, o search ele vai ter que receber apenas o string que eu quero reconhecer. O N vai ser o tamanho da nossa string. Aí a gente vai fazer um for do I 0J0 e o I sendo menor do que N e o J menor do que M, né? Então aqui eu estou varrendo o I em relação a string e o J em relação ao meu padrão. E o I++ para a gente varrer toda a posição da string. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer? O J, ele sempre vai ser atualizado com a posição de I do meu texto em relação à posição J do DFA. Então, ele vai verificar se a gente vai... Qual que são os estados. O J vai guardando exatamente o estado que eu estou. Então, ele vai fazer isso aqui para toda string. Se no final o J for igual a M, significa que o J ele encontrou o estado de halt, que é o estado de parada. Então a gente vai retornar que a nossa string vai ser o I menos o M, que é exatamente a posição que eu encontrei. Caso contrário, a gente retorna o N, que quer dizer que a gente não encontrou aquele padrão na string. E aí qual que é o tempo de execução então desse cara? O tempo de execução, na verdade, ele é um for até N. Então ele vai, no máximo, no pior dos casos, fazer uma única varredura pelo nosso N, de maneira geral. Portanto, vou antes disso, o algoritmo de busca do KMP, ele vai ser M mais N, portanto, ele é o tempo para calcular o DFA que representa o nosso padrão na tabela, né? Mais a busca para ver se um texto ele é reconhecido dentro daquele padrão. É só isso, né? E a prova disso, na verdade, é que cada caractere do padrão ele é acessado apenas uma vez, na hora que a gente constrói o DFA, a gente acabou de fazer isso, e também cada caractere do texto é acessado apenas uma vez, no pior caso, para simular aquele texto no DFA. E a gente pode melhorar se a gente for usar um autômato de estados não determinístico, né? Que não é o objetivo nosso. A gente poderia fazer um KMP NFA que trabalharia e melhoraria esse tempo, né? Bom, eu trouxe aqui uma simulação para vocês do próprio Sedgwick, tá? Que eu vou deixar rodando só para ficar gravado e vocês verem essa simulação exatamente dos reconhecimentos, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Dá um play e está numa velocidade menor. Então aqui primeiro a gente está tendo a simulação do DFA. Então eu já tenho aqui a minha string. Então só para explicar, eu já tenho aqui o nosso DFA construído e eu quero simular esse texto para ver se a gente encontra o A, B, C nesse texto. Então ele começa, então ele vai ver aqui, estou aqui primeiro, estou aqui no estado 0. Aí ele encontrou o A, ele mudou para o estado 1. Aí eu estou no estado 1. Eu encontrei A de novo, eu mantenho em 1. Agora eu encontrei B, eu fui para o estado 2. Aí eu encontrei A, fui para o estado 3. Aí a gente encontrou C, voltamos para o estado 0, como se tivesse string vazia. Encontramos o A, foi para o 1. Agora a gente encontrou o A, mantivemos no 1, tá vendo? Encontramos o B, fomos para o 2. Encontramos o A, fomos para o 3. Encontramos agora o B, fomos para o 4. Encontramos o A, fomos para o 5. Encontramos o C, fomos para o 6. Portanto, o J ele bateu no estado final. Aqui tem apenas a simulação da construção do DFA, né? Em que a gente simplesmente coloca os J's, as mudanças de estado exatamente na onde a gente tem os match, e depois ele vai estar simplesmente preenchendo com as posições de retorno, né? Então tá simplesmente aquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês. E aqui o exemplo que a gente trabalhou com o X, guardando a última posição do retrocesso, né? Então notem que a primeira posição, notem que a mudança de estado 1, 2, 3, 4, 5 é exatamente onde bate o padrão. Ó. A com A mudou, B com B mudou, então ele pega o último, soma 2. A com A, 2 mais 1, 3. Agora B com B, 4. A com A, 5. E C com C, 6. Aí agora a gente tem o X para guardar para onde a gente vai retroceder. Então aqui, simulando a string vazia, simplesmente copia.
A gente não tem match ainda, então não muda. Agora a gente copia nessa posição e agora a gente muda o x, atualiza o x para simular o prefixo BA. Então simplesmente copia para 3, muda o x para simular o prefixo BAB. Aí agora a gente sabe o que é isso aqui que a gente tem que copiar para onde não bater. Muda o x porque a gente sabe que tem o BABA. E agora a gente sabe que copia. Então era simplesmente essa simulação que eu queria deixar aqui ilustrado para vocês, né? Tá no próprio site lá do SeriWiki, então fazendo aí a referência para ele. Bom. E vamos então agora para o último algoritmo, que ele é mais tranquilo, ele é mais facinho. E tem uma sacada muito bacana, não usa autômatas, né? Por isso que eu falo que ele é mais fácil, apesar de eu achar que na hora que a gente tem aí a teoria da comp, né, as linguagens formais no sangue, que vocês já têm, vocês viram com o professor Davi, aí a gente pode trabalhar com tranquilidade com KMP. Mas, então olhando agora um outro algoritmo que chama Boyer-Moore, exatamente por conta dessas duas ilustres pessoas aí da comp, que propuseram também uma melhoria aí quanto à busca de padrões. Bom, então o algoritmo do Boyer-Moore, então o que ele faz? Ele vai ler os caracteres do padrão da direita para a esquerda, comparado com o texto. E na hora que ele não encontrar uma situação, ele sabe o tanto do meu padrão que eu consigo deslocar. Né? Então ele pode dar um skip, pode pular até N caracteres do meu texto quando ele encontrar que não está no padrão. Como assim, Breno? Imagina o seguinte, olha que legal. Vou simular aqui sem trazer todas as regras do Boyer-Moore, tá? Só vou beber uma água antes. Então olha lá, eu tenho aqui essa string que tem 24 caracteres, está aqui em cima. E eu tenho um padrão needle, e eu quero encontrar um needle dentro dessa string. E perceba que ela está aqui dentro do texto, ó. Ela está aqui a partir da posição 15. Inclusive o retorno no final vai ser 15. Mas olha como é que é legal o Boyer-Moore. O que ele faz? Ele vai colocar a primeira vez o needle aqui, só que na hora que ele for começar a comparar, ele não vai começar a comparar da frente, ele vai comparar de trás para frente. Então ele vai ver, ó, o E bateu com N? Não bateu. Mas a dúvida é, o N, ele pertence ao meu padrão? Pertence. Então a gente tem que deslocar, a gente pode deslocar, como a última posição já não bateu, eu posso deslocar o tamanho do meu padrão. Só que eu vou deslocar colocando a primeira posição do meu padrão aqui no N, porque eu sei que essa string aqui, ó, que eu estou pesquisando, ela faz parte do meu padrão. Tá aqui. Então agora a gente pode começar a pesquisar a partir daqui e vou comparar daqui para cá, olha. O E com S. O E com S, comparo de trás para frente. O S também não é igual ao E. Só que o S não faz parte do nosso padrão. Perceberam? Então eu posso já, como eu já sei que isso aqui tudo não vai casar, eu posso agora deslocar na minha busca o meu próprio padrão uma posição para frente, porque eu sei que o S não está aqui dentro, diferente do que aconteceu aqui. Então coloquei aqui, desloquei. Aí ele vai comparar, olha, o E com E bateu, o L com N não bateu, mas o N da minha string faz parte do padrão. Então eu vou deslocar a primeira posição do meu padrão para a última posição que bateu aqui, ó. Aqui, ó. Agora a gente vai procurar, vai bater de trás para frente. E com E bateu, L com L bateu, D com D bateu, E com E bateu, E com E bateu, N com N bateu. Portanto, eu sei que a posição que deu match é a partir da posição 15 que a gente tem um needle com o tamanho do padrão para frente. Tudo bem? Então, quantos caracteres devem ser pulados? Né? Tem um erro aqui, quantos caracteres que tem que ser skipado. Então tem alguns casos ali que a gente tem que estudar. O caractere que a gente está analisando, ele é incompatível. O caractere ele é incompatível, ele não pertence ao padrão. Então, por exemplo, se eu estou comparando E com E, L com L, o D com T, e o T não pertence ao padrão, a gente sabe que a gente pode pular incrementando uma posição para a direita. Então, olha lá, aqui que foi não bateu, né? O T não pertence. Então, eu vou começar agora a procurar a partir da posição do T mais 1, deslocado uma posição para a direita. Beleza? O caractere incompatível, ele pertence ao padrão.
e ele pertence numa única posição do padrão. Olha lá que legal. A gente foi procurando, né? E com E bateu, L com L bateu, o D com N não bateu. E o N pertence. E ele pertence a uma única posição do padrão. Então eu já posso deslocar para a posição que ele está. Ó, desloquei para a posição que ele está, N. E agora a gente vai, a partir daqui, tentar ver se vai ter o match ou não. Então, esse deslocamento, ele é um deslocamento em que o skip, o caractere, na hora que ele for incompatível na comparação com o padrão, o caractere do texto ele pertence ao padrão, mas num único lugar. Então a gente vai deslocar para aquele lugar. Agora, tem um caso em que a gente vai ter o caractere, por exemplo, ó, E com E bateu, L com L bateu, o D com E não bateu. Agora, esse E aqui, ele não bateu e o E pertence. Mas ele pertence para onde? Ele vai ser com esse E, com esse E, com esse E, com qual E eu vou fazer? Eu vou deslocar apenas para o último? Mas será que é efetivo isso? Né? Então, na verdade, a gente fala que não tem, a heurística, nesse caso, não ajuda. Como a gente não tem aqui a melhor situação, então o que a gente faz? A gente simplesmente desloca para o pior caso aqui, né? Para o caso do E aqui, ó. Então eu vou ter que vir para cá para ver se bate. Então eu vou andar menos, mas eu vou andar. Né? Que é isso que eu estou falando aqui, ó. Tudo bem? Muito bem. Bom, então, para fazer essa heurística aí de pulos, a gente vai usar um array auxiliar, que é o array de deslocamento, o array de skip, que eu estou chamando de write, né, que ele faz os deslocamentos. Então, a gente tem que calcular a gente vai ter que fazer um índice pré-calculado da ocorrência mais à direita do caractere C no padrão. Porque se a gente tem essa ocorrência do caractere mais à direita, a gente sabe como que tem que ser os nossos deslocamentos. Como assim, Breno? Olha só. Imaginem aqui, então, que agora então a gente vai ter um array write, que ele tem o tamanho do nosso alfabeto. Né? Grandão aqui, R, não sei qual que é o alfabeto. Então, imaginem aqui o needle. O needle, ele vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Essas são as posições, né? A primeira posição do padrão, a segunda posição do padrão, a terceira posição, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? O A não pertence ao padrão. Quando não pertence ao padrão, o caractere que eu estou analisando, ele vai colocar menos 1 em tudo. E aí, então, o write vai guardar a ocorrência mais à direita do nosso caractere. Então, aqui, no caso, é menos 1. O B também é tudo menos 1. Então, como ele não ocorre, menos 1. O C também não ocorre, é tudo menos 1. Agora, o D ocorre. Olha lá, eu vou comparando. Aqui não está, mantém menos 1. Aqui não está, mantém menos 1. Aqui não está, mantém menos 1. Aqui está o D, ele está, né? Tá vendo? Na posição 3. Aí aqui a gente vai guardar a posição mais à direita que o D aparece. Portanto, o 3 se repete, então a gente mantém lá no write 3. Tudo bem? O E, olha que interessante. Para calcular, né, para ir calculando o write, a gente vai varrendo, a gente vai analisando cada posição do padrão. Né? A primeira posição, o E não está, menos 1. O E está, agora é 1. Agora, o E está, mas a posição mais à direita agora não é 1, é 2, então eu vou atualizar para 2. Aqui não é, mantém 2, aqui não é, mantém 2, agora o E tem de novo. Antes era 2, agora é 5. Portanto, no write a gente vai guardar a posição mais à direita do caractere que ela aparece, para fazer os deslocamentos. Então é 5. Aí, mesma coisa, vou fazer mais para esse. Vou fazer para o L, para o M, para o N, vai, não tem problema. O L, ele não está, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Aqui ele está, 4. Aqui ele está, mas não bate, então mantém 4, o write vai manter 4 aqui. O M é tudo menos 1, porque ele não pertence ao padrão. E o N, ele pertence ao padrão, né? Menos 1. Aí aqui ele pertence ao 0. Aqui, como não deu bet nenhum, vai manter 0 em tudo, portanto o write guarda 0. Então, o algoritmo para fazer a construção desse write está aqui. Ele é bem tranquilo, bem trivial, né? Ele vai ser, então, uma instância de um array de inteiros, que tem o tamanho do nosso alfabeto, que é R. Aí eu faço um primeiro for para setar menos 1 em tudo. Olha, eu coloquei menos 1 em tudo. Menos 1 em tudo. Ou seja, estou fazendo um for do 0 até o R, colocando menos 1 em todo mundo. Tá aqui, ó.
Beleza. Aí, o que a gente vai fazer? Aí, na hora, a gente vai fazer um for do J analisando para o tamanho do nosso padrão. Então, para cada coluna do padrão, eu só vou atualizar exatamente na hora que aquela posição do J bater com o padrão. E eu vou manter a posição dele. Então, bateu. Então, aquela posição que bateu, eu vou pegar o valor de J que eu tenho ali em cima e atribuir aqui. Que é exatamente essas atribuições que a gente foi mudando. Essas mudanças aqui, 1, 2, elas foram mudando conforme no write, elas foram tendo atualizações. Então, por exemplo, esse write CD5, ele teve um momento que valeu 1, depois na hora que a gente deslocou aqui no for para essa posição ele manteve 2, aí aqui ele não mexeu, mas para essa posição ele fez 5. Então esse for aqui ele vai fazendo as atualizações da onde ele vai encontrando o match do padrão naquela coluna. Tudo bem? E aí o algoritmo do search, então ele é muito tranquilo, né? Ele já passou a ficar mais fácil, né? O search aqui do Boyer-Moore, então na verdade, eu já tenho que ter feito esse cálculo antes, obviamente, né? Mas é um cálculo que é bem trivial, né? Ele é um cálculo que ele tem no pior caso R aqui, mais N, né? E aí, o search, então, ele vai calcular o tamanho do nosso padrão, tá aqui, N, desculpa, o tamanho do texto, N, o tamanho do padrão, que é M, e a variável skip guarda o quanto eu tenho que deslocar, né? A partir daquelas comparações da direita para a esquerda, ela vai guardar o quanto eu tenho que deslocar. Então o for nosso, eu tenho que fazer o meu for da primeira posição da string, lembra? Posição 0 do meu texto. E eu não vou fazer com coisas maiores do que n menos m, portanto o meu for vai até n menos m. E o i sempre vai ter um deslocamento de skip. Na primeira posição o skip vale 0, tá? O skip valendo 0, então vamos lá. Aí a gente tem um for aqui interno, que vai ser aquela comparação da direita para a esquerda. Ou seja, o J vai ser o tamanho do meu padrão menos 1, vai ter que ser maior do que 0, e a gente vai incrementando em 1 em 1 na posição do padrão. E aí o que a gente faz? Quando não bater, né, a gente vai aplicar a regra do que a gente acabou de calcular do write. Portanto, quando aquilo do J, em relação à posição do meu J no padrão, não bater com a posição do I mais o J no nosso texto, porque a gente pode ter tido deslocamento do texto, por isso que a gente tem esse I a mais aqui, eu tenho que calcular o skip. O skip, então, na verdade, ele vai ser o valor maior que eu tenho. O valor maior que eu tenho em relação ao deslocamento, nos casos da gente não ter termos positivos, então ele pode ser que seja 1, então a gente desloca de 1, porque a gente tem vários menos 1 lá no write, ou o deslocamento do J menos o que a gente acabou de calcular, que é o write, que desloca, né? Então é o valor computado, calculado. Então ele vai usar esse índice aqui exatamente para fazer o valor de J menos o valor daquele índice para saber o quanto que eu tenho que deslocar. E aí, na hora que não deu match, eu já posso dar o break. E aí eu dei o break e ele vai vir aqui fora. Eu tenho que ter a condição de parada. Se o meu skip não mudou, ou seja, a gente não teve essa atualização, quer dizer que ele foi fazendo essa varredura e foi batendo. E aí o skip igual a 0, eu posso retornar o I, que é simplesmente a posição que bateu. Caso contrário, ele vai vir para esse for aqui fora, eu tenho um skip calculado, que vai ser deslocado ou de 1, ou daquele deslocamento com base em write, e aí a gente vai fazendo deslocamentos maiores. Muito bonito, né, o Boyer-Moore. No final, se ele sair desse for, quer dizer que não encontrou, aí a gente retorna o tamanho do nosso texto, do nosso string. Bom, notem aqui que esse for ele vai ser um n menos m vezes m, aqui, né, vezes o tamanho do padrão. Então, a busca por padrão em Boyer-Moore, na verdade, ela é proporcional a n dividido por m caracteres. Então, ele vai ter uma proporção do padrão com o tamanho do texto. E no pior caso, vai ser o que eu acabei de falar, vai ser n vezes m, né, que a gente vai tendo pequenos deslocamentos ali. Bom, aí aqui eu trago uma comparação final desses três algoritmos. Tem mais um algoritmo que é do Rabin, mas a gente não vai estar estudando esse ano, mas fica aí a curiosidade, caso vocês queiram saber mais sobre ele, procurem sobre esse próximo algoritmo. O nome dele certinho é do Rabin Karpin, tá? Então, tô pegando a cola aqui, por isso que eu parei, mas procurem lá. E falando aqui, fazendo essa análise de performance, então, a análise bruta, né, ela garante um n vezes m,
O do KMP garante aí usando o DFA full 2 vezes N. O do Boyer-Moore, o algoritmo completo, garante um 3 vezes N. Que tem retrocesso. Então, do força bruta tem retrocesso. O do KMP não tem retrocesso. O do Boyer-Moore já tem retrocesso, mas é um retrocesso calculado, né? Todos eles não resposta correta. E aqui tem o quanto que a gente precisa de espaço extra, né? Então, perceba que o da força bruta não precisa. O do KMP a gente precisa de M vezes R, né? Até para calcular fazer o cálculo do nosso DFA e depois poder fazer a busca, né? E do Boyer-Moore só tem o nosso array right, que aqui então é o espaço extra do DFA, da tabela da matriz, né? E aqui é daquele array right, né? Então é isso, gente. A gente acaba então de estudar aí a busca de strings, a busca de padrões. A gente trabalhou aí com 3 algoritmos, né? Muito legal essa aula. É claro que todas essas implementações que eu passei para vocês funcionam, vocês só tem que encaixar lá nos projetos em Java. Então vocês ficam aí convidados para trabalhar com isso. Mas eu imagino que esteja bem tranquilo, né? Eu fui bem com calma aqui, fui bem light. Mas caso tenham tido aí algumas dúvidas que tenham ficado, não deixam de me procurar aí nos plantões de dúvida, né? Nos nossos encontros semanais, ou manda as dúvidas lá nos nossos fóruns de discussão. Tá bom, gente? É isso aí, valeu, boa semana de estudos, não deixem de fazer essas coisas na prática também, tá bom? Beijo, valeu, fofuras, valeu!